Portanto, esta é a primeira sessão deste terceiro ciclo de conversas com urbanistas. O primeiro foi anterior à pandemia e era em termos presenciais. O segundo foi no ano passado e, portanto, este ano retomamos. O formato é ligeiramente diferente, não propriamente no formato de cada sessão, mas no facto que este ano elegemos 4 grandes temáticas: a habitação, a execução programada, a participação pública e as alterações climáticas e riscos, e a cada uma destas grandes temáticas dedicaremos às 2 primeiras 3 sessões. Portanto, para a habitação, estes 3 primeiros meses, para a execução programada, abril, maio e junho, julho e agosto interrompemos, e depois, nos 4 meses que faltam, são 2 meses, 2 sessões para a participação pública e 2 sessões para as alterações climáticas e riscos. Hoje, o tema específico dentro da temática de habitação é a Carta Municipal de Habitação. Os nossos palestrantes, digamos, temos a Teresa Craveiro, toda a gente mais ou menos conhece também, já não está, mas teve muito tempo na Câmara de Lisboa, que é responsável essencialmente pelo planeamento estratégico, penso que foi basicamente o mais importante de tudo o que fez na Câmara, mas penso que era a área também a mais estratégica, que vai, digamos, fazer uma introdução à temática em geral, do problema da habitação, e depois, seguidamente, digamos, a intervenção principal é do arquiteto João Quintão, que também muita gente conhece, da Câmara Municipal de Matosinhos, também interessado nestas temáticas todas, e nomeadamente nesta. Obviamente ele está aqui em termos pessoais, não é, penso que posso já dizer isto, não é em representação da Câmara, não há aqui nenhuma representação oficial. Não, mas é mesmo em representação da Câmara. Sim, tem autorização. Pronto, muito bem. Pessoal, como é óbvio, mas também é a representação da Câmara. Pronto, muito bem. É como nós não chegamos a falar oficialmente com a Câmara. Eu nunca faria este trabalho se não estivesse aqui na Câmara, não é? Portanto, claro, exato. É assumidamente uma coisa. Enfim, eu falei com a Sra. Presidente no sentido Pronto, de muito fazer bem. esta É que nós não tivemos a oportunidade de falar a tempo com a Sra. Presidente e, portanto, eu estava a fazer esta advertência para salvaguardar qualquer questão. Mas pronto, tanto melhor que seja assim. Ótimo. Portanto, de imediato, não digo mais nada, passava a palavra à Teresa Craveiro para nos fazer a introdução à temática e a seguir. O debate será depois das 2 intervenções e é no modelo do costume. As pessoas ou levantam a mão ou escrevem no chat quero falar e a gente dará a palavra pela ordem com que se inscreverem. E pedimos intervenções curtas e depois, por blocos, eventualmente, cada 3 intervenções haverá respostas dos palestrantes, veremos depois o melhor formato. Portanto, de imediato, Teresa. Bem, boa tarde a todos e todas. Eu, no fundo, a minha moderação, se me permitem, iria um bocadinho ser de início algum desafio daquilo que temos em presença como urbanistas, e vou provar que a Carta Municipal exatamente de Habitação eminentemente tem que ser uma abordagem holística e uma abordagem de urbanismo. E, portanto, depois para dar a palavra ao colega e, evidentemente, percebermos os desafios que respondem a algumas destas inquietações que vou tendo agora com a nova legislação. A Constituição da República Portuguesa, ela era muito clara na revisão de 2005, ela já dizia que não é possível trabalhar em habitação com uma abordagem setorial e sim com uma abordagem ligada ao urbanismo. Portanto, tinha que ser inserida em planos e também apoiada a existência de uma rede adequada de transporte e de equipamento social. E, portanto, desde 2005, isto tinha que estar completamente, todo este trabalho de alojamento e habitação, no meu ponto de vista, numa Câmara articulada com o urbanismo para efetivamente ter eficácia e responder a este desafio. Fazendo um bocadinho aqui um apanhado, nós tivemos em 2008, 2013, a tentativa de se fazer um plano estratégico de habitação, que não deu efeito, a não ser os programas locais de habitação de que a Câmara de Lisboa fez e também Coimbra, e que já aí começou a ser um trabalho muito próximo, em algumas matérias, do que a Carta Municipal agora vem, mas claro, com muito mais desafiada. E eu tinha falado da Constituição da República, que eu acho que muitas vezes andamos a falar desde 2005 em habitação, alojamento, e de facto estava muito claro esta articulação com o urbanismo. Depois, passando agora já estas políticas do Programa Local de Habitação, que também já faziam este desafio, passamos agora então
à nova geração de políticas e que eu acho que está, às vezes, um bocadinho a atrapalhar as próprias câmaras e, se calhar, os urbanistas. Em 2018 há um desafio, de facto, do acesso à habitação. O primeiro direito era obrigatório fazer a estratégia local de habitação, mas ela fica muito aquém, fundamentalmente é para situações de regeneração, reabilitação ou reconversão, e fica muito aquém àquele desafio que neste momento temos em presença da Carta Municipal. E aqui, no fundo, a Carta Municipal, no artigo 22, que nós faremos aqui rapidamente, um ponto de situação para depois vermos relativamente a Matosinhos, o Conselho Local e o Relatório Municipal de Habitação, que de facto é anual e que é aquilo que muitas vezes nós patinamos em Portugal, que é estes relatórios e estas avaliações e monitorização da situação. Mas chamava a atenção principalmente para 4 artigos. O direito à escolha do lugar de residência, que tem a ver, quando houver realojamentos, tem que efetivamente ter-se cuidado e discutir com as populações e até com os laços de proximidade, o habitat, que está claro aqui vertido, a rede adequada de equipamentos e transportes que complementam o habitat e as associações e organizações de moradores, que traz uma coisa muito interessante. Pode-se delegar os levantamentos e diagnósticos dos moradores e eles podem fazer propostas. Isto, portanto, leva a que pode haver e deve haver, por vezes, grupos comunitários a trabalhar também na Carta Municipal de Habitação. Os regulamentos, depois, fica para lerem, e eu passava só agora a Carta Municipal como um elemento que está muito claro, que é um instrumento ligado ao planeamento e ordenamento, e também tem que estar ligado ao Plano Diretor Municipal, até à sua revisão ou alteração, e simultaneamente outros instrumentos. Isto aqui é uma pedra de toque. No fundo, o que estamos a construir de Carta Municipal, vamos ter que ir em ioiô ao Plano Diretor Municipal e perceber se ele nos dá cobertura para aquilo que são as carências e as propostas, ou se é preciso ser alterado ou revisto. E nas carências de habitação tem que ser levantado e traz outra matéria extremamente importante, que é o levantamento do solo urbanizado expectante, os edifícios abandonados, os fogos de volutos degradados ou abandonados, ou seja, há aqui uma identificação de existências obrigatórias no conhecer do território. E que não tinha nada a ver com a estratégia local, porque a estratégia local era muito mais agora a proposta fundamentalmente para fazer políticas públicas e não esta questão do solo urbanizado expectante. Passávamos agora para o outro a seguir. E verifica-se que também a questão de quando se instalam atividades económicas novas, nós temos que fazer aquilo que normalmente se faz, que era a determinação das novas, da situação de carências no ponto de vista da habitação. Para algumas deslocalizações de indústrias ou de setor, nomeadamente, que hoje se discute, é preciso ter atenção a isso. E para além dos objetivos e prioridades. Ora, uma questão que eu salientava aqui é que os agregados familiares com carências de meios e a situação de perda populacional e processos de gentrificação também têm que ser olhados na Carta Municipal de Habitação. O que aconteceu aos nossos centros históricos, às principais cidades com a turistificação, portanto, como inverter, que políticas e programas e projetos temos que introduzir para poder conciliar exatamente as procuras. Portanto, estão aqui muitas interrogações que a Carta Municipal deverá vir responder, para além de depois identificar os agentes públicos ou privados, assim como o setor cooperativo e as comissões de moradores ou os grupos comunitários que já falei. E depois, há aqui uma coisa eminentemente ligada, que houve câmaras como Lisboa que já fez, que foi a declaração fundamentada da carência habitacional, mesmo estando agora a desenvolver a Carta Municipal, porque era prioritário para poder ir buscar, ultrapassava para ir buscar alguns dos fundos e alguns dos elementos que estão ligados à estratégia local de habitação e ao primeiro direito. Outra matéria que deixava aqui para pensarmos como urbanistas é o reforço das áreas destinadas a uso habitacional nos PDMs, ou seja, é preciso, se calhar, dadas as carências, fazer alguma comutação ou densificações quando o solo urbano, ou então o rural, para poder responder às carências, porque de facto, ainda ontem vimos a Câmara do Oeiras dizer que já não tem solo urbano para responder exatamente às carências de habitação. Portanto, leva-nos aqui a pensar esta flexibilidade de funcionar e de pensar, e portanto parece-me a mim que nos desafia
efetivamente, a um planeamento processual e, acima de tudo, olhar para os instrumentos, se eles estão a servir ou não, os urbanísticos, para aquilo que são as carências que estamos a encontrar. E, claro, sempre o direito de preferência, que muitas vezes se usa nas câmaras, mas que não se utiliza e que alguns autores continuam a achar que podia, efetivamente, vir a regular os mercados. O Conselho Local de Habitação, nós sabemos que está composto exatamente, ele é aprovado em Assembleias Municipais, quando estão as cartas municipais a correr, e o relatório municipal, o tal relatório que depois da carta municipal estar feita, tem que anualmente ser presente para se perceber e desvios às consolidações das políticas. E o direito à escolha do lugar de residência, já vos falei, no fundo é preciso perceber, não é o direito do lugar, porque nem sempre é possível, mas perceber e concertar e construir com as comunidades as questões do alojamento, as questões das comunidades pré-existentes, que nem sempre aconteceu com os programas de erradicação de barracas nos anos 90. E aqui este artigo 14 é fundamental para nós todos. Está aqui muito claro, e foi de propósito, que a autora, um pouco, a arquiteta Helena Roseta, o colocou, porque já tinha-se praticado, exatamente, as cartas de equipamentos tinham sido todas aprovadas com o Programa Local de Habitação e, portanto, vem aqui a questão dos equipamentos coletivos, os transportes, serviços públicos e até o espaço público. E reparem que até na questão do rural também é levantado essa mesma questão dos equipamentos e os segmentos etários e sociais para se levantar como resposta no habitat. Lamentavelmente, se verificarem o programa nacional, ele não está tratado verdadeiramente esta questão do habitat. Esperemos que na comissão de especialidade seja tratado. Estão lá apenas 2 programas soltos, que é os bairros saudáveis e as questões comunitárias da área metropolitana, que não esgota de maneira nenhuma o habitat. Portanto, estamos já a ver aqui não o entendimento no plano nacional, se forem ver, não está no programa nacional, não está o verdadeiro entendimento que estava aqui na questão do habitat. E, por último, para agora passar exatamente ao colega, do Programa Nacional que foi aprovado na generalidade, dizer que tem algumas medidas, passávamos agora para ele, tem algumas medidas que efetivamente têm articulação com as câmaras, de onde exige um trabalho neste momento muito aturado, mesmo não estando aprovado, para perceber o que se pode fazer de concertação com o Estado e com os 2.800 milhões aprovados, e há programas claramente que nós podemos ir articulando e fazendo com o IRU e com o Estado, porque em algumas medidas elas estão. Principalmente assim, que é qualificar os espaços residenciais e promover uma maior coesão territorial, que pode levar a construir-se alguns equipamentos e espaço público, nomeadamente no PRR, e aqui para vir responder à questão do habitat, que está no Programa Nacional. Portanto, chama a atenção que é muito importante, no meu ponto de vista, este ponto 5, para podermos completar e trazer a qualidade àquilo que é a habitação e ao alojamento que vamos fazendo efetivamente nas políticas, nas estratégias locais de habitação. E, portanto, terminava agora, deixando ao colega aquilo que me parece que é extraordinário, que é poder levar à prática, agora com esta multiplicidade de instrumentos já mais explicitados do que estavam há 10 anos, quando se fizeram os programas locais de habitação, e claramente mais urbanista do que eram os programas locais de habitação. Obrigado. Portanto, muito obrigado, Teresa. João Quintão, a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu passo a apresentar. Bom, eu antes de começar a passar isto, eu gostava de chamar aqui a atenção uma coisa, que é: nós não temos ainda uma carta. Nós temos um ensaio metodológico para a elaboração da carta, ok? Pronto, porque grande parte destas coisas que a Teresa esteve a referir, muitas delas não estão aqui ainda contempladas, outras coisas, quer dizer, preciso ver como é que encaixam. Portanto, nós estamos ainda no ensaio, ok? Isto é o ponto 1. O ponto 2 é que, de facto, isto é um trabalho coletivo da Câmara Municipal de Matosinhos. Isto não o faria sozinho, isto foi feito, portanto, aqui no Departamento de Planeamento, comigo, João Quintão, com o Tiana, que está aqui à minha direita.
mas também foi feito com a Matosinhos Habite e com os seus assessores, a Quaternaire Portugal. Portanto, isto é um trabalho coletivo e da Câmara Municipal de Matosinhos. Pronto. Eu gostaria também de dizer que, a propósito da Lei de Bases de Habitação, nós fizemos 2 trabalhos e não um só. Portanto, se me permitir o tempo e a organização deste encontro, passaria também um dos outros instrumentos que consta da Lei de Bases, que não é que consta, mas que decorre, que são as zonas de expressão urbanística, que as duas têm muitas coisas em comum e seria interessante podermos discutir as duas em conjunto. Bom, mas eu vou então despachar-me para ver se conseguimos fazer alguma coisa destas. Portanto, como dissemos, um ensaio metodológico. A carta, o que acontece, pegando aqui resumidamente, há aqui um diagnóstico de carências de habitação na área do município que pertence muito mais à Matosinhos Habite fazer, portanto não é disso que vamos falar aqui hoje. Aqui vamos passar en passant uma noção geral do que é que a Matosinhos está a fazer quanto à estratégia local de habitação. Eu imagino que o Daniel Miranda, que está aqui hoje também connosco, nos pudesse dar uma ideia muito maior do que isto é. No entanto, não é disto que vamos falar. Portanto, a nossa ideia é mesmo como chegar ao suporte cartográfico, territorial da Carta Municipal de Habitação. Pronto, e para isso nós centramos muito mais na ideia da identificação de recursos habitacionais, das potencialidades locais, o solo urbanizado expectante, condições de urbanização, os edifícios abandonados, fogos devolutos, degradados ou abandonados, e é aí que joga muito a carta, a zona de pressão urbanística, o planeamento de ordenamento perspectivo de carências resultantes de instalação e desenvolvimento de novas atividades económicas a instalar, a definição dos objetivos estratégicos, prioridades e metas a alcançar no prazo da sua vigência. Portanto, de alguma forma, esta metodologia tenta tocar nestes assuntos, se bem como, eu mais uma vez digo, tenho que nos perdoar, ainda é uma metodologia, não é uma carta final, onde todas estas questões são detalhadamente analisadas. Portanto, eu vou então falar um bocadinho da Carta Municipal de Habitação na questão das políticas de habitação, muito brevemente. Vamos ver como é que nós, com o PDM Matosinhos, quais são os recursos disponíveis e como é que nós nos propomos a chegar a termos terrenos e terrenos para a Câmara e outros recursos para podermos fazer a aplicação das políticas. E ainda nesta questão do habitat, que a Teresa falava com tanto carinho, como é que nós olhamos para o território e tentamos fazer o que é que temos pensado para programar a nossa ação municipal. Portanto, as políticas de habitação, portanto, desenvolvidas em Matosinhos, têm um quadro referente, portanto, quadro de Referência Municipal de Habitação, está plasmada na Estratégia Local de Habitação, portanto, temos como objetivos gerais atrair e fixar residentes, em particular população ativa e profissionais qualificados, consolidar um modelo territorial municipal, portanto, ou seja, de alguma forma, fazer o contrário do que nós estamos aqui a fazer, que é o planeamento de chegar à política de habitação e a política de habitação chegar ao planeamento. Promover a coesão social, reforçar a intervenção do município na promoção do acesso à habitação, promover a qualificação e coesão territoriais, qualificar o parque habitacional e, portanto, isto é feito em 2 eixos estruturantes, portanto, 2 linhas de intervenção, que é, portanto, a criação de respostas destinadas a apoiar os segmentos mais desfavorecidos em situações graves de carência, ou seja, o aumento da oferta de habitação para segmentos mais desfavorecidos, qualificação do parque habitacional e do habitat, resposta a situações específicas. E depois um segundo eixo estruturante, que é o acesso à habitação por via do mercado, estimulando a diversidade de soluções, ou seja, estimulando o setor privado. Tanto na reabilitação, reconstrução, mobilização de edifícios evolutos para promover habitação a custos acessíveis,
construção de nova habitação a custos acessíveis e apoio às famílias nos encargos com a habitação. Pronto, isto de uma forma geral é o que está a ser feito no Matriz de Abril, como digo, é uma área que não domino tão bem, já basta a outra, não é? E, portanto, isto está a ser gerado e, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que no futuro a interação entre as duas orgânicas da Câmara vão promover uma maior coesão no próprio trabalho. Portanto, aqui o que é que estamos a falar? Aqui estamos a falar da incidência territorial das políticas de habitação, recursos disponíveis. É preciso dizer que o que é que nós baseamos, quando se fala em recursos, no fundo, o que é que nós estamos aqui a pensar? Nós estamos a pensar como chegar que a Câmara Municipal tenha terrenos e tenha recursos próprios no sentido de poder fazer a sua própria construção, de regular o mercado através da sua própria construção e não depender de terceiros. Apesar de que as zonas de pressão urbanística, lá está, é um outro instrumento para conseguirmos, portanto, no vetor do setor privado, conseguirmos, em paralelo, chegar também a comatar carências na habitação. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos que, uma das coisas importantes que nós criamos com o nosso plano diretor municipal foi o modelo perequativo, onde criamos um fundo municipal de sustentabilidade ambiental e urbanística. Ou seja, o que é que estamos aqui a dizer? Estamos a dizer que o nosso, ora bem, desculpem-me, portanto, o nosso fundo municipal, em conjunto com as utilizações das áreas de cedência para as locais de habitação, vai nos permitir chegar a terrenos a partir das operações urbanísticas do público. Portanto, como é que nós fizemos isto? Portanto, o que é que nós fomos fazer? Fomos delimitar, fomos ver no nosso plano a classificação do solo como urbano e a qualificação do solo como área central e área de baixa densidade. Fomos buscar onde é que o nosso plano permite habitação. Porque nós temos uma outra categoria de qualificação do solo como áreas de atividade económica, onde não permitimos, por princípio, habitação, portanto, são áreas reservadas à atividade económica. E depois fomos tentar perceber, neste território, quais eram as áreas nas quais era necessário espaços verdes e equipamentos e as áreas sem essa necessidade, porque isso vai influenciar a maneira como nós gerimos ou temos discricionariedade sobre as cedências em sede das operações urbanísticas. Pronto, depois nisto também temos como fator de análise as áreas de habitação urbana, e depois as zonas de pressão urbanística, que é o tal processo que, se tivermos tempo, ainda vamos mostrar, e restantes devolutos, porque não é apenas nas áreas de pressão urbanística, tal como definidas por lei, que existem devolutos, é também em todo o território que nós não vamos classificar e que nós não classificamos como pressão urbanística. João, peço desculpa. Tem apresentação? Tem, sim. É que não está a partilhar. Pronto. Não, estou a partilhar. Não. Peço imensa desculpa. Eu a pensar que... Peço imensa desculpa. Nada. Deus do céu. Peço desculpa. É Nabice. Não tem outro nome. Se tiveres dúvidas como se apresenta, perguntas à Teresa Craveiro. Pois, a minha questão aqui é que eu estou de facto habituado a estar aqui. Estão a ver? Já estamos a ver. Estão a ver? Pronto. Já. Então, eu já estava a falar convosco e, portanto, a mexer nisto tudo assim. Portanto, o diagnóstico é isto que vimos, portanto, por aqui fora, políticas de habitação, as políticas de habitação desenvolvidas, de qualquer das formas, nós vamos disponibilizar tudo isto e poderão ver com maior cuidado aquilo que estou a dizer. Portanto, recursos, as questões dos aspectos regulamentares do Plano Diretor Municipal,
e na análise territorial o conjunto de temas que nós consideramos para chegarmos à carta. Pronto, como vos dizia, temos aqui a classificação de solo. Esta é a nossa classificação de solo como urbano, mas dentro desta classificação de solo nós vamos apenas considerar as áreas onde a habitação é permitida, ok? Sendo certo que há aqui umas áreas de solo rústico, mas que têm termos de referência como urbano, que nós decidimos incluir também nesta análise. Depois fomos verificar quais seriam as áreas de carência de espaços verdes e equipamentos, por um lado, e quais as áreas de carência de equipamentos, ok? Portanto, isto são peças constantes do nosso Plano Diretor Municipal, que no fundo nos permitem reduzir a discricionalidade quando incide operações urbanísticas ou de programação do municipal, não é? São nestes locais que favoreceremos a colocação de novos equipamentos de espaços verdes. Depois, as ARU. E, finalmente, a delimitação das EPU. Isto o que é que nos dá? Dá-nos o quê? Dá-nos, enfim, este molho de brócolis, não é? Ou seja, nós aqui o que é que temos? Sobrepusemos tudo, não é? Portanto, nesta carta, o que é que já podemos perceber? Já podemos perceber que estes A, AB1, AB2, AB1, B2, o que é que são? São as áreas onde nas operações urbanísticas nós somos condicionados a certo tipo de cedências ou não. Eu peço-vos desculpa, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás. É este slide. Ou seja, nós temos território com necessidade de espaços verdes e equipamento e, portanto, o que acontece? Nós podemos afetar aqui mais-valias à função social do solo. E nas áreas sem necessidade de equipamentos, podemos afetar as mais-valias e também utilizar as áreas para carência de estratégia local de habitação. Nós possamos ficar como parte da edificabilidade dessa operação urbanística. E o que depois fomos fazer foi, em cada situação em que isto possa acontecer, não é? Em que possa acontecer este ficar com a edificabilidade, nós fomos perceber o que é que podíamos fazer em cada situação, ou seja, a ter no território. Umas vezes podemos ter a cedência com função social do solo, outras vezes temos só cedência, outras vezes temos outro tipo de compensações. Portanto, é tentar perceber caso a caso como é que nós derivamos e incidimos territorialmente estas opções relativamente àquilo que nós podemos ir buscar a partir do encargo padrão e com a articulação com outros instrumentos, como a zona de pressão urbanística, que foi referida há pouco aqui pelo João. Muito bem. Relativamente à questão da Carta Municipal de Habitação, direito à cidade a habitar. Portanto, no fundo, esta questão do habitar é uma questão que penso que é fundamental para todo o planeamento, quer dizer, isto inclusivamente, eu penso que não sei como é que, quer dizer, quando se faz planeamento, deviam estar a pensar sempre nisto, e não pensar num planeamento quase ao nível da abstração, em que pensamos, a tendência é sempre pensar no planeamento como o licenciamento, não é? E, portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar compreender quais são as solicitações de habitação e as centralidades. E eu, se calhar, aqui também pedi ao David que nos explicasse um bocadinho o que é que estamos a ver sob o ponto de vista destas centralidades, não é?
Ora bem, nós aqui entendemos a noção de habitat de um modo desdobrado. Primeiro, quando se pensa em habitat, pensa-se o quê? No fundo, é um conjunto de áreas urbanas que são expressas num lugar que transmite ou traduz essas qualidades que tira esse habitat. Então, algumas delas são relativamente fáceis de nós enquadrarmos, como, por exemplo, centralidade, inteligibilidade do território, acesso a serviços, acesso a diversidade e pluralidade funcional da área envolvente. Portanto, nós o que fomos tentar fazer com um conjunto de análises que fizemos, envolvendo várias abordagens, é tentar perceber no território onde é que esse ADN de habitat estaria já instalado ou não, para perceber como é que, nesses âmbitos de habitats já instalados, nós poderíamos então perceber a orientação para a preocupação da habitação a partir daquilo que eu disse antes, que o arquiteto João estava a tentar dizer sobre a convergência entre vários instrumentos que nós podemos direcionar para estes âmbitos onde o habitat já está instalado. Onde nós estiver instalado, o que é que nós temos que fazer? Temos que qualificar o território no sentido de introduzir esse potencial de habitat que é referido na lei de base. Aqui jogamos com o equipamento existente, portanto, é a carta anterior com o equipamento existente e também temos aqui o produtos, não é? Sim, nós aqui o que fizemos? Nós aqui, isto é uma suposição de 3 tipos de análises. Tem a análise configuracional, que tem a ver com centralidade, integração, conectividade, etc. Tem um outro tipo de análise, que é a distribuição de equipamentos no município, onde nós percebemos onde é que há a simetria dessa distribuição e, para além da simetria dessa distribuição, qual é a tipologia de equipamentos instalada no território e onde é que ela e a sua incidência. Temos também a incidência da pressão urbanística a partir dos devolutos, de uma leitura que fizemos, que podemos depois explicar na carta do DZPU, que é onde se verifica o maior número de devolutos entendidos quer com baixo consumo, quer devolutos de facto, onde não há qualquer tipo de contagem de água e luz. Portanto, aqui há uma sobreposição de várias leituras do território, no sentido de perceber onde é que há essas sinergias entre estes componentes da qualidade do tal habitat, ou não, que é para onde nós depois precisamos começar a olhar com mais cuidado. Aqui outra análise é a densidade de licenças de habitação, ou seja, no fundo é onde o território é apetecível e, portanto, é apetecível ao mercado, sob o ponto de vista das licenças de habitação, não é? E o que se percebe aqui é que é muito coincidente com os devolutos, não é? Não, posso passar, João? Nós aqui, anterior. O que é que nós fizemos aqui? Nós temos feito um trabalho de acompanhamento da dinâmica urbanística em que vamos registando e já referenciando todas as operações urbanísticas que vão entrando na Câmara. E o que é que nós fazemos? Tentamos perceber que tipo de licença está a ser passado. Projeto de raiz, reabilitação, seja o que for. E então nós tipificamos essa licença, georreferenciamos e começamos a articular essa leitura georreferenciada da dinâmica urbanística com os outros níveis de leitura que já comentei antes, quer da distribuição de equipamentos e serviços, quer da diversidade funcional instalada no território, quer dos níveis configuracionais que o território expressa, quer ao nível de centralidade, integração, conectividade, etc., inteligibilidade, o que for, para perceber se há uma convergência entre a dinâmica urbanística e estes outros indicadores territoriais. E o que nós constatamos é que isso acontece. O que nós gostávamos de chegar era de uma carta desta natureza, ou seja, gostávamos de chegar a uma carta onde percebêssemos onde é que, sob o ponto de vista do habitat, nós podíamos fazer a capacitação do território ou onde podíamos fazer a qualificação territorial, ou seja, uma consolidação daquilo que já está no território. Mas esta carta que vocês estão a ver é muito simplista, porque a grande questão aqui é um bocadinho esta, que é, esta no fundo é a realidade, ou seja, esta é a carta que vocês viram antes, mas com a carência de equipamentos, cruzando também com a inteligibilidade e conectividade e as evidências de expressão urbanística e o solo, enfim, isto tudo passando
no solo urbano, isto sobreposto no solo urbano, excluindo as atividades económicas. Ou seja, quer dizer que, por exemplo, há aqui zonas que não têm pressão urbanística, como podem ver aqui, não é? Não tem necessidade de equipamentos ou espaços verdes, não é? E, no entanto, não nos parecem das zonas mais qualificadas, não é aqui que nós temos pedidos de habitação, não é aqui que as pessoas querem morar. Portanto, de facto, penso que nesta fase do trabalho, as grandes questões que se nos colocam são que capacitação, qualificação específica destas áreas que nós queremos identificar. E, portanto, isto são mais perguntas do que propriamente respostas, mas o nosso trabalho vai evoluir neste sentido, que é, depende, ou seja, a qualificação, capacitação do território depende da organização espacial dos lugares, ou seja, da inteligibilidade e da sua fluidez visual, etc., etc., ou seja, depende da malha urbana, depende da cidade instalada, da qualidade urbanística, vamos. E depois, que tipologia e natureza dos equipamentos? Eu penso que, precisamente, das coisas que é necessário fazer para este tipo de análise é podermos cruzar isto com os dados, com os recentes dados agora do Instituto Nacional de Estatística, portanto, dos censos, não é? Para saber qual é a população que está lá, qual é que vive, qual é que não vive. Portanto, tudo isto se torna muito mais complexo do que, por simplesmente, aquela imagem preto e branco, não é? E para a mesma coisa para os espaços verdes, quer dizer, se os espaços verdes são para crianças, é para a população envelhecida, do que é que estamos a falar? E depois, há outras questões que é como promover atividades económicas locais e supralocais, ou seja, sob o ponto de vista da habitação, é claro que nos interessam as atividades locais, mas sob o ponto de vista da fixação dessa população, e sob o ponto de vista da mobilidade, enfim, de conseguir a qualidade de uma pessoa, enfim, da cidade, da proximidade, é importante que emprego ou atividades supralocais, económicas supralocais, que sejam uma âncora, contribuam para a fixação da população, também sob o ponto de vista não apenas do dormir, mas do trabalhar. E depois temos que, no fundo, compatibilizar todas estas questões com os desígnios macro do planeamento territorial. Uma coisa é o que nós encontramos, outra coisa é o que nós projetamos. E ainda, também no sentido de trazer, penso eu que a Teresa falou também nesta questão como questão final, na execução, não, desculpem, foi o Manuel Miranda que falou nas questões da execução programada dos planos, não é? Resta saber onde é que nós, quando trouxermos esta política, quando trouxermos a Carta de Habitação para dentro dos PDMs, não é? O que é que queremos fazer? Queremos qualificar o solo ou queremos programar a execução do IGT? Na minha opinião, e penso que a questão da programação é exatamente uma das grandes problemáticas que nós temos aí. Porque eu penso que não basta, quando se fala, por exemplo, ou quando se fala na questão de reservarmos mais terreno, mais território para a habitação, eu tenho sérias dúvidas disso, por exemplo, porque isso é o que nos pedem todos os dias os promotores imobiliários, é mais terreno para a habitação. A grande questão não é essa, a grande questão é a qualificação do território. Porque o que nós percebemos é que é exatamente no território mais qualificado que recaem os mais pedidos de habitação e que recaem mais especulação imobiliária, etc, etc. Portanto, eu penso que grande parte da solução para esta qualificação territorial tem exatamente a ver com a ação municipal e o investimento público, ok? Que só se faz, principalmente neste trabalho da Carta Municipal de Habitação, indo buscar recursos, ou seja, onde é que nós vamos buscar os terrenos que estão disponíveis para nós praticarmos a estratégia local de habitação ou as políticas de habitação em geral. Pronto, acabou. Eu não sei se a organização nos permite mostrar aqui as EPUs, que no fundo é uma coisa que é complementar a isto e que nos permite também compreender grande parte do que vimos aqui.
João, que então, se for uma coisa bastante breve, para termos ainda não são 7 menos 10, se pudéssemos acabar às 7 a exposição, para depois termos o tempo de debate de uma meia hora, 40 minutos. Uma coisa breve. Bom, muito bem. Ok. Eu vou passar a palavra ao David, que ele esteve mais com este trabalho. Assim, muito rapidamente, então, vou sintetizar quais foram as linhas orientadoras deste trabalho. Primeiro, começamos por tentar entender o contexto económico-social do acesso à habitação em Matosinhos, ou seja, a problemática em Matosinhos. Para isso fizemos uma primeira abordagem de tentar posicionar o município de Matosinhos perante os outros municípios nacionais relativamente à oferta de habitação, e percebemos que, de facto, em Matosinhos há não só preços demasiado elevados para a renda, como para a venda de imóveis, relativamente àquilo que é a capacidade das pessoas se endividarem, por exemplo, relativamente ao crédito. Fizemos, inclusive, também algumas simulações de crédito face a alguns preços de imóveis à venda, e chegamos à conclusão que só um percentil bastante baixo de agregados familiares com rendimentos muito elevados é que poderiam ter acesso à habitação em boa parte do município. Portanto, percebemos também, ou melhor, fizemos também este esforço de posicionar este tema entre as freguesias do município, que é uma parte do trabalho que não está aqui nesta apresentação, mas que nos possibilitou ler, no âmbito do município, também estas assimetrias relativamente àquilo que é a oferta da habitação e ao acesso que as pessoas têm a partir dos preços praticados. Depois fizemos um passo seguinte, que foi perceber o enquadramento legal desta questão e o decreto-lei que a fundamenta, o que lhe dá, e tentar, a partir dele, entender como evoluir na questão deste trabalho e qual o objetivo e o grande desígnio da lei, que eu não vou passar muito na sua especificidade, porque creio que já conhecem. Destacamos apenas aqui o artigo 13, o artigo 3º e o artigo 5º dos principais objetivos e do uso efetivo da habitação. Isto tem a ver com aquilo que é entendido como habitação de luta, etc., que também vou passar muito rapidamente. Após este segundo passo, o enquadramento legal, passamos para um terceiro passo. Qual foi este terceiro passo? Foi tentar perceber que tipo de delimitações de ZPUs estariam a ser praticadas noutros municípios com este trabalho em desenvolvimento. Não foi tanto um esforço de listar exaustivamente todos os municípios com delimitações de ZPU já aprovadas, foi mais no sentido de perceber tipologias de delimitações. Percebemos que, por uma possibilidade que o decreto-lei abre, há municípios que têm limitações de ZPUs atribuídas ou convergentes ou coincidentes com as limitações das árvores, que é o primeiro caso, o caso de Setúbal. Percebemos noutras situações, como em Lisboa, que a delimitação da ZPU corresponde à própria delimitação do Conselho. Depois, um outro caso como Cascais, que é muito mais próximo do nosso, que foi tentar encontrar indicadores e situações um bocadinho mais detalhadas, mais específicas, para depois chegar a essa limitação. Nós entendemos que o exemplo de Cascais seria um pouquinho mais a nossa referência. A pergunta seguinte que fizemos foi que metodologia para essa delimitação. Para isso voltamos ao decreto-lei e fomos tentar perceber, através dos indicadores que estavam lá listados, quais aqueles a que poderíamos ter acesso a partir de diversas fontes, umas da Câmara, outras de plataformas com as quais a Câmara tem protocolo de coleta e tratamento de dados, e outras dados, inclusive da própria Câmara, que também é algo proporcionado pela lei neste ponto do anexo, em que refere o aproveitamento de fontes administrativas do município. Com isto, chegamos a esta síntese em que, no fundo, tínhamos como matéria de trabalho a população residente, que foi dos estudos que fizemos das outras limitações, um dos indicadores mais trabalhados, e os pedidos de habitação. Os devolutos com o apoio
da plataforma da Deloitte, em que nós conseguimos chegar aos devolutos domésticos com baixo consumo e sem consumo, e depois os pedidos de habitação, que foi o contributo também dado pela Matosinhos Habit, relativamente aos pedidos de habitação e os pedidos de apoio ao arrendamento. Com isto chegamos a esses números que vocês têm em baixo, na ordem dos vários centenas e milhares, que nos deram um corpo substantivo de amostra de trabalho para começarmos então a desenvolver a nossa metodologia. Começamos com a densidade populacional. Nós aqui aplicamos uma abordagem kernel e começamos a trabalhar vários temas dentro desta abordagem. A densidade foi a primeira, tentar perceber relativamente ao município a distribuição da população e a incidência, a maior incidência da população no município. Depois avançamos com a mesma metodologia para as questões relacionadas com os devolutos domésticos. Os devolutos domésticos foram tratados quer com baixo consumo, quer depois sem contrato. E percebemos que há aqui algumas variações, mas começamos a identificar desde já um padrão que é uma incidência, uma intensidade destes indicadores na parte mais sul do município, como iremos ver ao longo do resto da apresentação. Depois passamos para a necessidade dos pedidos de habitação, de habitação, já com os dados da Matosinhos Habit, e também dos apoios ao arrendamento. Como vocês estão também a notar, incidência sobre a parte sul do município. Depois fizemos ver a média dos apoios de arrendamento e verificar também a sua, em termos de freguesia, a sua incidência. Depois, o que é que nós fizemos? Partimos para a construção de cenários ponderados. Para quê? Para tentar encontrar e mapear a evidência da pressão urbanística. Para isso, com base nestes indicadores que vos comentei antes, desenvolvemos 9 cenários em que o que nós fomos variando foi a ponderação de cada um dos indicadores. Ponderações ora idênticas, ponderações ora distintas. O critério foi tentar, por exemplo, para a população residente, que foi um critério bastante utilizado nos outros municípios, dávamos mais ponderação, os outros menos. Por exemplo, relativamente aos pedidos de habitação e aos pedidos de apoio ao arrendamento, ponderamos também sempre um pouco mais os pedidos de habitação, porque é de facto uma carência, e o pedido de arrendamento é uma habitação que, embora já esteja a servir a sua função, quer dizer, casa de alguém, esse alguém tem a dificuldade em pagar o arrendamento. Portanto, com isto nós fomos criando, com análise kernel, fomos criando o resultado dos vários cenários, e isto eu vou passar muito rapidamente, que me interessa apenas que vocês percebam que, não obstante a variação da ponderação dos indicadores que estão ali a mudar à direita, a incidência e a intensidade do fenómeno da pressão urbanística é bastante localizado, e o que nós vemos é uma variação ligeira em conformidade com o que nós vamos mudando. Outras análises que fomos fazendo foi, aqui articulamos mais uma vez uma análise configuracional com a evidência da pressão urbanística e, mais uma vez também, denotamos uma convergência bastante grande entre aquilo que é a área que eram zonas de pressão urbanística com as zonas de maior qualidade populacional do território. Depois associamos a isto os equipamentos, como nós já vimos na outra apresentação, os vários tipos de equipamentos com os vários tipos de domésticos devolutos, com e sem contrato. Depois fizemos um outro tipo de análise, comparando por rua o número de devolutos existente e também comparando depois com a análise configuracional, também uma bastante convergência ali na parte de Matosinhos e em Lessa. Depois avançamos para os alvarás de construção, novamente com um trabalho feito a partir da gestão urbanística e do registro da dinâmica urbanística, da georreferenciação dos pedidos que entravam na gestão urbanística e, mais uma vez, essa convergência com os resultados anteriores. Isto começou-nos a dar uma redundância muito grande de resultados que nos permitiu avançar com alguma segurança para a delimitação da zona de pressão urbanística, que nós, a seguir, o que fizemos foi retirar da nossa área de análise a qualificação de solo que não permite a habitação, como atividades económicas, logística e outras que não permitem habitação. Exatamente, que não permitem habitação. Com isto, chegamos, por fim, a uma delimitação mais
circunscrita da própria ZPU, que vocês também já tinham visto na apresentação anterior e que é esta. Isto aqui depois articulamos de uma forma complementar, se calhar aqui o arquiteto João não quer terminar, sim, com a questão dos encargos urbanísticos, que no fundo são dois braços a trabalhar. Exato. Quer dizer, os encargos urbanísticos foi aquela parte da apresentação que eu não vos consegui apresentar, enfim, decentemente, mas no fundo a ideia é um bocadinho esta, que é, de facto, os encargos urbanísticos, portanto, vocês desculpem, eu hoje não estou nos meus dias, desculpem, olhem, não sei, eu, de qualquer das formas, há aqui uma questão que está entre as duas apresentações e que me parece muito importante retirar e que de facto tem a ver com o habitat, que é as pessoas querem estar no sítio onde se vive bem, onde a cidade é total, onde existe uma condição urbana, e essa necessidade, essa vontade, não é? Diz-nos, pelo menos a nós aqui na Matosinhos, diz-nos que é na qualificação territorial que nós temos de trabalhar, na qualificação e na capacitação, e que nós só podemos fazer isso com recursos aos encargos urbanísticos, exatamente, ou seja, nós, se não tivermos nos nossos planos diretores maneira de chegar à propriedade, então o que acontece é que não vamos ter recursos. Não é com os orçamentos municipais que nós neste momento temos que nós vamos conseguir nada, ou seja, não se compreende como é que Lisboa, Porto, Matosinhos e todas as cidades com dimensão grande e com muito investimento por parte dos promotores imobiliários, como é que os promotores e como é que aquilo ainda tudo dá muito dinheiro e as pessoas enriquecem e as câmaras estão pobres. Portanto, eu diria que é fundamental nesta questão dos recursos que a ideia do encargo urbanístico, que a ideia da participação, de uma maior participação portanto, nas operações urbanísticas dos particulares, possam trazer aos municípios maior riqueza para a função social bem entendida, não é? Pronto, e com isto eu mais não digo. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que temos aqui muito material e muitas lições a aprender, até das questões que ainda estão em aberto, mas de qualquer dos modos, não sei se a Teresa queria fazer um primeiro comentário. Entretanto, abrem-se as inscrições, como digo, as pessoas não precisam de pôr no chat, não precisam dizer o que querem perguntar ou a questão que querem pôr, é só dizer quero falar, para depois ser dada a palavra pela ordem com que se inscreverem. Teresa? Acho que a Teresa não está neste momento, enquanto... Estão-me a ouvir, não estão? Perfeitamente. Pois, enquanto a Teresa não entra, eu já agora permitia-me, não é colocar as questões, mas fazer aqui dois comentários que me parecem, entre muitos outros, mas em primeiro lugar é a questão do trabalho notável que está aqui incorporado, pronto, e que é necessário. Isto não é aquelas caracterizações por caracterizações, são caracterizações e tratamento de dados muito objetivado, que penso que é a primeira questão que se tem que pôr. Tudo o que foi aqui apresentado é relevante para os fins em vista, portanto é uma caracterização, digamos assim, e um diagnóstico que seja muito objetivado. Isto cria uma exigência e um desafio, é que isto tem que ser um trabalho permanente. Esta monitorização, não é monitorização até da evolução, é o permanentemente recolha destes dados que estão aqui tratados, porque de uma vez por todas a gente tem que abandonar aquela situação, recolhe os dados, faz um plano e depois durante uns tempos aplica-se o plano. Isto não pode ser, até porque, e nesta área do habitat, da qualificação do território e da habitação, efetivamente é muito mais importante as políticas, as estratégias e as políticas de atuação do que propriamente os planos. Ou seja, é importante o planeamento e não tanto os planos. Os planos, deixamos para o seu lugar, que é uma certa disciplina do uso do solo, que deve ser macro, etc. Esta era a primeira questão que eu punha, porque efetivamente é um desafio, porque senão, se isto, não estou a dizer que é o Matosinhos irá fazer, mas se cai um pouco não é naquela tentação, naquela tradição de que
temos tudo isto, temos a declaração muito bem feita, daqui tiramos umas conclusões, fazemos um plano e deixamos depois o território continuar a avançar e não continuamos permanentemente a monitorizá-lo nestas características, passados uns anos, estamos outra vez a renascer da cinza, a fazer tudo outra vez de novo e efetivamente, pela tal questão de que a gente precisa muito mais de estratégias de atuação e de programas de atuação do que propriamente planos, efetivamente, para termos os programas de atuação e eles serem corrigidos permanentemente de acordo com as necessidades das evoluções, este trabalho permanente é fundamental. Outra questão tinha a ver com esta última questão que foi colocada por João Quintão, da questão dos recursos e da mobilização, digamos, de fazer participar dos encargos que o próprio urbanismo e o desenvolvimento urbano acarreta, de fazer aí a partilha desses encargos. No fundo, isto no fundo é uma internalização de custos nas próprias operações. Agora, nomeadamente para termos recursos para a tal qualificação do território e para a criação de verdadeiros hábitos. Agora, isso aí prende-se, acho eu, com a política de habitação e com outras, mas principalmente com a de habitação, porque mesmo com esta mobilização destes recursos a partir das operações particulares, se ficarmos unicamente na qualificação do território, isso gera, digamos, um aumento, passa a redundância, da qualidade desse território, e se não tivermos aí políticas de intervenção de corrigir o mercado, o que acontece é que esses territórios ficam tão bem qualificados que os preços sobem e estamos também por essa via, se nos cingirmos a isso, obviamente, a contribuir para a gentrificação. E, portanto, eu acho que aqui a componente, e com a habitação é central neste aspecto, para termos habitantes nos territórios, a articulação dessas coisas com as políticas de habitação que devem ser dirigidas, quer para as carências mais fortes, das pessoas que não têm capacidade por si só de acesso à casa, mas também para as camadas médias, que se efetivamente os preços sobem muito, eles próprios deixam de ter capacidade também de viver nessas zonas e vão para as periferias. Portanto, aqui esta articulação tem que existir, e daí eu acho a importância enorme da figura, não estou agora a dizer a carta, mas a figura Carta Municipal de Habitação, entendida nesse sentido de o instrumento que nos fundo nos orienta a estratégia de intervenção. Isto tem que efetivamente existir. Se faltar uma destas componentes, ou não temos o bom habitat e o território qualificado, ou temos um território qualificado que se torna tão caro que efetivamente, digamos, agrava as situações em vez de contribuir para as resolver. Eram só estes dois comentários. Agora tenho a palavra quem quiser falar. Diz logo, Teresa. Estão-me a ouvir, não estão? Sim, sim. Pronto. Um pouco o Miranda colocou a questão que eu ia colocar, apesar de achar muito interessante a vossa cartografia das carências, porque elas podem, de facto, dar aquilo que falta nos equipamentos, que falta no ponto de vista do território e onde a habitação pode ser introduzida, mas para isso é preciso efetivamente que os municípios e Matosinhos percebam quanta habitação quer promover. Num país que temos uma percentagem de habitação pública de 2%, com exceções, ora, nós temos que perceber, de facto, o que é que vamos trazer de habitação para os municípios e depois cruzando exatamente com esse vosso trabalho, que me parece interessante, mas, por exemplo, no caso de Lisboa, tem que se rever o PDM. Os promotores não podem dar em espécie no ponto de vista de fogos, mesmo que nós o quiséssemos neste momento, e, portanto, tem que se rever em que já não é só para equipamentos, é também em espécie por causa de fogos. Portanto, eu penso que há aqui um trabalho de experimentação vossa interessante nas cartografias, mas estou de acordo com aquele sinal que o Miranda colocou, é que não interessa só perceber a urbanidade ou qualificação, temos que perceber o pacote que queremos acrescentar de habitação e saber onde é que o metemos, com privados ou com público. Relativamente à questão dos devolutos, vocês identificam-nos, mas no fundo a discussão, e também se coloca em Lisboa neste momento, é o que fazer com os devolutos privados. No fundo, como trabalhar de maneira a trazer todos esses devolutos, ou parte deles, no ponto de vista da confiança do arrendamento. Por acaso o Plano Nacional fala nisso. Não tenho visto até agora desenvolvimentos de políticas que levem, quanto a mim, considero que em Lisboa, e já o disse, deveria contratualizar-se por freguesias com os proprietários.
nem que fosse uma percentagem, em vez de os assustar a dizer que há muitos fogos de volutos, parece que vamos expropriar, mas sim, enfim, fazer todo um consenso de contratualização com esses devolutos e perceber porque é que há esses devolutos. E claro que o Estado tem que fazer. Eu acho é que este trabalho de Matosinhos, no meu ponto de vista, ele tem sempre que se articular, que é o que é que eu quero mais de habitação nova ou de reabilitação ou regeneração. Nós, no caso de Lisboa, até temos auges, temos 300 fogos que não são suscetíveis de reconversão. Portanto, o que é que nós temos que fazer com o cruzamento da Carta Municipal de Habitação? Se não estamos só esse risco de preparar o solo para melhor urbanidade, sem a outra componente, que é aquela que é o objetivo da Carta Municipal. É só este o desafio que eu perguntava neste vosso cruzamento. Mas acho extremamente interessante aqui as pistas de cruzamentos que vocês têm, tanto nisso como na questão da pressão. Posso? Sim, Ruth. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, João. Obrigada, David. Acho que foi muito interessante a vossa apresentação, apesar de eu já conhecer na globalidade as vossas ideias e a vossa proposta. Tenho aqui umas questões mais de desafio, porque são questões que têm a ver com a fase seguinte, não é, no vosso trabalho, e era para tentar perceber se vocês já tinham pensado neste tipo de problemáticas que têm a ver com a passagem das intenções que subjazem à Carta Municipal de Habitação para o PDM. Portanto, o vosso PDM já é um PDM recente, jovem, tem um conjunto de mecanismos fortes a nível da perequação e, portanto, o que eu gostava de saber é se vocês já pensaram se faz sentido associar àquelas zonas que vocês mostraram num dos mapas no âmbito da Carta, onde fará sentido que as cedências que são aqui as operações, algumas operações urbanísticas estarão obrigadas a fazer, sejam canalizadas para habitação e não para espaços verdes ou para equipamentos, ou se deverão ser decisões mais casuísticas. Portanto, isso é uma dúvida, se vocês já pensaram nisso ou não. E numa segunda linha é se já pensaram na alternativa que é, há operações urbanísticas que não vão ter condições para ceder solo, e se faz sentido essa cedência ser em frações, por exemplo. Porque, obviamente, que o casuísmo pode ser positivo numa perspectiva, que dá mais flexibilidade a pensar-se em cada operação o que é que faz mais sentido face ao seu contexto, mas não é tão positiva do ponto de vista da transparência ou da confiança em relação aos promotores. Portanto, queria ouvir-vos acerca destas ideias. Obrigada. Ora bem, estava inscrito o António Porfírio Maia para falar. É preciso ligar o som. Ligar o micro. Boa tarde a todos. Estou-vos a falar do Algarve e quero, em primeiro lugar, agradecer e felicitar a direção da Associação Portuguesa de Urbanistas por ter promovido estas conversas, que eu acho muito úteis na medida em que permitem que nós coloquemos as nossas dúvidas e, de certa forma, também algumas frustrações para além das opiniões. E eu, ao falar-vos do Algarve, estou-vos a falar de uma região onde a taxa de esforço de acesso à habitação é enorme. Para terem uma ideia, se tivéssemos a Península Ibérica, os valores praticados na habitação no Algarve rivalizam com as Baleares, Madrid e País Basco. E estas são as regiões de Espanha em que a taxa de esforço é maior, onde os preços praticados por metro quadrado são maiores. E, portanto, isto é uma situação dramática ao ponto de não conseguirmos fixar médicos para preencher os quadros dos hospitais, nem professores para preencherem os quadros da escola e os alunos terem as aulas que devem ter. E eu tinha 3 perguntas, 2 relativamente ao trabalho apresentado de Matosinhos e uma relativamente, que eu penso que a Teresa Craveiro pode responder,
mas se não quiser, se alguém puder responder, eu agradeço. Relativamente ao trabalho de Matosinhos, que eu felicito, fiquei numa dúvida quando foi falada a questão da perequação e a questão da apropriação de terrenos ou de cedência de terrenos num processo de perequação. Faz uma certa confusão, sobretudo se esses terrenos forem destinados à habitação. Fiquei sem saber se era habitação com os controlados ou se era habitação social. E depois, que tipo de edificabilidade? Porque é óbvio que no sistema de perequação não é a mesma coisa tratarmos habitação social, habitação com os controlados e habitação no mercado livre. Os valores são diferentes. E, portanto, utilizando apenas o índice de utilização, de certeza absoluta que não conseguimos distribuir equitativamente os benefícios. E, portanto, gostaria de saber esse esclarecimento, não sei se é possível ou se não é possível. O segundo, se algum dos indicadores que utilizaram foi a taxa de esforço de acesso precisamente a essa habitação. Relativamente à terceira questão, já foi equacionado a obrigatoriedade de impor uma percentagem de fogos a custos controlados dentro do sistema de perequação? Por exemplo, para dar exemplos, a Holanda, todos sabemos isso, a Holanda tem 40% neste momento. Qualquer intervenção urbanística, qualquer operação urbanística, a administração impõe que 40% tem de ser habitação a custos controlados e depois pode ser destinada uma parte para arrendamento e outra para aquisição ou propriedade. A Alemanha tinha 30%, baixou para 25%, agora com esta coligação por imposição do Partido Liberal. E, portanto, é a mesma coisa. Há, efetivamente, um período de tempo, 20, 30 anos, em que há uma espécie de arrendamento forçado, ou, se quiserem, no final desse arrendamento, o inquilino pode adquirir a propriedade. E a Espanha impôs, depois da crise de 2007 e 2008, como sabem também, 30% como mínimo em todas as intervenções urbanísticas para VPOs, portanto é aquele equivalente à nossa habitação a custos controlados. Podendo as regiões aumentar essa percentagem. Por exemplo, Valência tem 40%, Madrid tem 45%, País Basco tem 75%. Ora, esta é uma forma de resolver o problema da habitação, relativamente, mas é um impulso bastante grande, sem que haja a necessidade de a administração pública, municipal neste caso, ter disponibilidades financeiras para intervir. Digamos que há uns encargos e é a propriedade de desempenhar a função social. Eram estas três perguntas, se me pudessem esclarecer, eu ficava muito agradecido. Eu passava a palavra para Matosinhos, para, se quiserem, tocar nestas questões que foram acabadas de colocar. Não é? Isto não são poucas, mas eu se calhar convinha explicar grosso modo o sistema perequativo a Matosinhos. Penso que isso responderá a muitas das questões. O que é que nós fizemos antes disso, a questão do sistema perequativo, antes da questão do sistema perequativo, uma questão que tem a ver com a divisão de edificabilidade criada a distribuição de edificabilidade criada pelo plano, ok? Porque sem PDM não há edificabilidade, sem o plano não há edificabilidade. E, portanto, o plano diz-nos a lei de solos que deve distribuir a edificabilidade. E no caso de Matosinhos, nós estabelecemos uma edificabilidade média, ou que neste caso, no nosso caso particularmente, é coincidente com a abstrata, o que quer dizer que tudo quanto é edificabilidade acima da abstrata ou vai para a Câmara ou é paga. E, portanto, a Câmara é discricionária para receber ou não. É claro que isto que eu estou a dizer, face à realidade atual, é um ultraje. Porque, se eu pensar assim, eu vou dizer assim, o edificabilidade abstrata em Matosinhos, nas áreas centrais, é de 0,7. Eu, em Matosinhos Sul, construo 2, 3.
E, portanto, o que é que eu estou aqui a dizer no meu plano? Estou a dizer que entre os pontos 7 e os 2.3, aquela fiscalidade vem para a Câmara. O que, mais uma vez digo, face ao contexto económico atual e ao estado, enfim, do mercado, não é? Isto é um ultraje. Mas, na verdade, nós temos isto no nosso plano. Mas isto é a primeira das questões, que isto não tem a ver com perequação, tem a ver com distribuição da fiscalidade. Num segundo aspecto, e esse é o aspecto perequativo, nós, de facto, temos recursos. O aspecto perequativo é um bocadinho, se calhar, não sei se é lateral a isto, mas é um bocadinho diferente. Ou seja, o que é que nós, eu peço desculpa, eu devo dizer que este modelo de que eu estou a falar é do professor Jorge Carvalho, portanto, não é nosso, nós apostamos nisto, portanto, mas a sua concepção é do professor Jorge Carvalho. E, portanto, o que acontece? Acontece que, na questão da perequação, a questão é que tem que ser possível comparar operações urbanísticas. E, portanto, um loteamento, antes de 2019 em Matosinhos, um loteamento cedia-se áreas verdes, fazia-se os arruamentos, e cediam-se à Câmara esses arruamentos, e também se cediam as áreas verdes. Quer dizer, para todos nós que sabem o que é um loteamento, isto é um loteamento. E é o promotor que paga isto. E para além disso ainda pagava taxa por metro quadrado de construção. E o que é que se fazia em Matosinhos Sul? Não fazia nenhuma destas cedências, fazia um loteamento na vertical e pagava o mesmo por metro quadrado de construção apenas da taxa. O que quer dizer que quem fazia o loteamento era altamente prejudicado porque tinha que fazer as obras de urbanização quando o outro não tinha, porque as obras já estavam feitas. Ou seja, o que é que a lei nos obriga? A lei obriga-nos a comparar estas duas operações urbanísticas porque estão no mesmo solo qualificado como central. Temos que o comparar. Porque a lei nos diz que tal, e estamos num Estado democrático de direito, não é? E como tal, o que acontece? Acontece que na perequação nós fizemos com que o metro quadrado equivalesse a um loteamento. Ou seja, eu por metro quadrado de construção vou ter que dar a mesma coisa que dou no loteamento. E, portanto, tanto faz ser um loteamento como uma operação urbanística normal, eu vou ter este encargo, um encargo padrão que nós temos no nosso PDM. O que acontece? Acontece que, se eu não depois o nosso sistema de taxas é tudo baseado nisto, ou seja, como sabem, a taxa não é um imposto, a taxa tem que ter um objeto, e o nosso objeto são as obras de urbanização. Ok? E as cedências obrigatórias para espaços verdes e equipamentos. E, portanto, esta cedência obrigatória está plasmada no nosso regulamento de taxas como se eu fizer a cedência, eu não pago taxas. Se eu não fizer, eu vou ter que as pagar. Portanto, imaginem o que é eu fazer um loteamento na vertical, como faço em Matosinhos Sul, em que faço um índice 2 ou 3, não é? E vou ter que pagar os espaços verdes que não promovi a estas pessoas. Porque, meus senhores, isto é o que deve ser de facto. Quer dizer, depois de explicado o modelo, ele tem que ser assim. Agora, o que acontece é que ao confrontarmos este modelo com a realidade instalada, e a realidade instalada não é esta, é o mercado completamente em roda livre, é claro, é absurdo. Mas o que é absurdo é nós não termos a administração ter dinheiro para implementar as políticas que quer. Sejam elas estratégia local de habitação, sejam outras. Ok? Pronto. Dito isto, eu não sei se o modelo perequativo está mais ou menos explicado para todas as questões, porque eu penso que foi um bocadinho transversal a ideia de como é que a Câmara tem recursos. É assim que a Câmara de Matosinhos tem recursos. Estamos no processo, que é um processo muito difícil, devo dizer, de conseguir receber cedências. Mas estamos nesse processo, ou seja, o que acontece? Acontece que, neste momento, temos algumas operações urbanísticas já, umas 3 ou 4, em que começamos a receber em sede de loteamentos, por exemplo, onde de facto é possível recebermos lotes, onde portanto, fora do sistema perequativo, portanto, parte daquela fiscalidade vem para a Câmara. E, portanto, nós já estamos nos nossos grey fields, ou seja, nos nossos buracos urbanos, nas nossas áreas que
que algumas pessoas aqui pensam, inclusive, que dizem que são urbanizáveis, que a lei já não o permite, mas que são áreas que não fazem sequer sentido estarem em solos rústicos, são tão pequeninas, mas que passam, quer dizer, têm mais de 30 metros em relação às ruas e, portanto, são o quê? Portanto, nestas áreas, nós já estamos a receber lotes que vamos promover para a estratégia local de habitação, por exemplo, ou então vamos guardá-los para outro tipo de estratégia qualquer, não tem que ser de habitação. Pronto, eu estou só a falar da questão da mecânica do plano quanto à aquisição de solos. Eu vou chamar aquisição. Okay? A aquisição de solos e a aquisição de recursos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu não fizer, se eu não fizer aquilo que corresponde ao encargo padrão, a Câmara vai receber dinheiro para o FMSAL. E, por outro lado, vou receber terrenos para o que a Câmara quiser, é que não são terrenos para áreas verdes, porque depois isso vai ficar condicionado a fazer a que a Câmara faça essa área verde. Não, a fiscalidade é distribuída. Portanto, esses são os nossos recursos. E quando eu estava há pouco, naquela primeira apresentação, faltou explicar isto de facto, porque no fundo o que nós estamos a dizer é que com estes recursos, depois nós temos que perceber no território onde é que podemos pedir que não haja cedência e que haja transferência para o FMSAL, porque não nos interessa, porque a área está servida por equipamentos de espaços verdes, ou nas outras áreas onde temos carência de espaços verdes e de equipamentos, nessa altura nós não podemos, nós não queremos receber dinheiro, queremos receber os terrenos para qualificar aquele lugar. Portanto, esta é a diferença. E, portanto, eu diria assim, o que é que estes encargos fazem? Só para explicar isto, peço-vos desculpa, esta exposição é um bocadinho extenso isto, mas em que é que a ZPU e estes encargos têm a ver? Tem a ver exatamente, bater noutra questão, que é exatamente na questão da especulação imobiliária, e o que o António Maia nos falou, que é o esforço de aquisição de habitação, não é? Ou seja, a política que nós estamos a fazer com a ZPU e com a questão das taxas, não é? Do regulamento de taxas, que é o regulamento perequativo, é que é uma coisa que vai atuar em dois momentos. Ou seja, voltando um bocadinho ao regulamento de taxas, perecativo de taxas, reparem, se eu construir Matosinhos Sul e não conseguir fazer a cedência do encargo padrão, eu vou ter que pagar. Se eu tiver que pagar ao preço de mercado um terreno para áreas verdes, equipamentos, é uma brutalidade. Eu não tenho dinheiro aqui. Portanto, a taxa vai ser uma coisa enorme. Claro que não pode ser assim. E, portanto, Matosinhos, como está rodeada de outros municípios que não têm isto, a não ser o Porto, que já tem, o que é que eu vou fazer? A nossa taxa é muito progressiva. Nós depois publicamos um regulamento de taxas que é um regulamento progressivo. Ele vai aumentando muito devagarinho ao longo dos anos. Reparem, ao longo dos anos. Mas, mesmo assim, imaginemos que nós já conseguimos cobrar mudar, porque reparem, a diferença é, aqui pagavam 500 mil de taxa e vão pagar 3 milhões. É uma brutalidade. E a questão é, esses 3 milhões, como é que o mercado os vai absorver? Vamos dizer assim, as pessoas não vão ter dinheiro para comprar casas, porque esses 3 milhões vão ser acrescidos àquilo que é o custo da edificação. Correto? Pois a questão é que o custo da edificação tem um teto. E, portanto, a partir desse teto, não conseguimos comprar terrenos. Quer dizer, ou seja, o promotor imobiliário diz assim, eu vou ter que pagar taxas que são brutais, vou ter que pagar os materiais de construção e a mão de obra, que é a indústria de construção, essa sim vale a pena valorizar, portanto, que eu não vou conseguir pagar. E depois o público não paga mais de X. Ok? Portanto, eu vou esmagar a única coisa que não tem um custo, que é o valor do terreno. Tem um valor, mas não tem um custo. Portanto, eu ao esmagar este valor, o que é que vou fazer? Vou fazer com que, num primeiro momento, não se venda, mas num segundo os proprietários começam a pensar, bem, eu tenho aquilo guardado, não é? Para arrecadar dinheiro, estou na especulação imobiliária, e, portanto, eu vou esperar. O que acontece é que nós publicamos já está publicada, a nossa ZPU já está publicada, já não é um ensaio, é uma publicação. Portanto, vocês já estiveram a olhar para uma publicação. Portanto, nesta publicação, o que vai acontecer é que a ZPU vai aumentar logo no início 6 vezes mais e até 12 anos, até 12 vezes. Portanto, eu pagava 500 mil de IMI, 6 mil ao fim dos 12 anos. Quer dizer, se eu começar a pagar 6 mil todos os anos, quer dizer, isto não vai ter graça nenhuma, vou pôr o meu terreno no mercado. Ao pôr o meu terreno no mercado, o promotor imobiliário vai me dizer, não vale o que o senhor pensa, porque eu tenho que pagar taxas. Portanto, nós estamos a jogar, nós neste momento em Matosinhos estamos a jogar com aquilo que a lei nos permite jogar, sob o ponto de vista do combate à especulação imobiliária.
É claro que se põe aqui uma outra questão ainda relativamente a esta especulação imobiliária, que é, mas ela é indominável. Porquê é que é indominável? Porque vêm os chineses e compram. Pois claro, mas nessa altura tínhamos que pensar, de facto, como faz o Canadá, a Noruega, a Islândia, que é dizer assim, ou é residente em Portugal ou então não compra habitação. E nessa altura é o país que diz assim, estancamos a especulação imobiliária ao nível nacional e depois só temos que lidar com a especulação imobiliária ao nível municipal ou nacional mesmo, não é? E, portanto, é com base nisto que nós pretendemos, portanto, enfim, é o que vale o que vale, não é? É um esforço, eu diria que, eu acho que este planeamento é algo de quixotesco, digo eu, não é? Mas, na verdade, são os instrumentos que nós temos à mão e são os instrumentos que estamos a aplicar. E gostávamos de não nos sentir sozinhos, quer dizer, o Porto já tem um regulamento perequativo desta natureza e penso que vão mais tarde ou mais cedo começar a aplicar estas políticas de uma forma consistente, porque, de facto, começar a vir o dinheiro para cá, no sentido de conseguirmos fazer aquilo que o proprietário, que o promotor imobiliário não faz, que é ter habitação para as pessoas. De facto, a questão é essa, porque o imobiliário, quer dizer, o âmbito dele é sempre o investimento internacional e, portanto, o mais caro possível. Eu não me queria perder muito, se calhar estou a falar demasiado. Alberto Miranda, diga-me alguma coisa, porque a questão, a Teresa Craveiro falou-me numa questão que é a qualificação versus quantificação, ou seja, quanto é que a Câmara quer, como é que a Câmara sabe dessas necessidades. Eu volto a chamar a atenção no nosso trabalho, Teresa, é só isto, porque eu penso que é importante isto, que é, nós não estivemos a quantificar a política de habitação, ou seja, nós não sabemos, não no planeamento, quantos fogos são necessários, quantos não são, quer dizer, apesar de podemos sabê-lo, não é? Mas o que nos interessou naquele ensaio, o que nos interessa neste ensaio, é perceber onde é que estão os nossos recursos. Numa fase posterior deste trabalho, vamos tentar perceber se aquilo que são os recursos que o PDM permite, se isso é compatível com aquilo que são as necessidades da população. E nessa altura vamos ter que fazer um encontro. Eu também não sei responder essa pergunta. Mas é uma questão de, agora mais à frente do trabalho, começarmos a juntar os dados e fazer isso. De qualquer das formas, isto não tem nada a ver com a qualificação. Nenhuma coisa está à frente da outra. A única coisa que eu e o David estivemos aqui a dizer, e as conclusões a que chegamos, que foram unânimes aqui, é que, de facto, a qualificação da cidade é absolutamente essencial. Porque é isso que traz inclusão e coesão territorial. Porque, reparem, nem toda a gente vai poder viver no centro, porque se perguntarem a qualquer pessoa onde é que quer viver, ela quer viver no centro, quer viver na periferia. Ela quer... Bem, urbanidade, claro. Não é? Estou a falar de urbanidade, não estou a falar da pessoa que tem duas casas ou que acha graça passar uma temporada porque tem dinheiro para isso, não é? Pronto, eu estou a dizer necessidade essencial de habitar, eu quero viver no melhor lugar possível. E, portanto, a cidade não é feita de melhores lugares possíveis, a cidade tem uns lugares que são melhores que os outros, não é? E vai ser muito difícil nós contrariarmos isso. De qualquer das formas, há uma coisa que podemos tentar fazer, que é qualificar cada bocadinho de cidade que vemos. E sob esse ponto de vista, o nosso PDM também, enfim, mas isso não seria para esta sessão, nós temos também uma política o nosso PDM prevê um conjunto de regras que obriga a uma concessão, que é o nosso artigo 28º, a uma concessão do espaço para que crie pequenas centralidades. Ok? Pronto. Eu não sei se me falta aqui alguma coisa. Eu um pouco respondo. Falta aqui uma questão que a Ruth colocou, era a questão das frações. Eu diria que nós, neste momento, não estamos a pensar em aceitar frações, Ruth. Porquê? Porque as frações implicavam que nós tivéssemos uma equipa dedicada aos condomínios. Ou seja, se recebêssemos frações por todo o território, nós não fazíamos outra coisa senão gerir condomínios. E os condomínios gerem-se muito mal em Portugal, muito mal. E, portanto, politicamente, o que nós temos neste momento no ar, não está nada escrito, mas está no ar, não é? O que nós temos politicamente como assente no ar, assente, enfim, poeira que não foi escrita, mas que está assente,
é que o melhor é termos terrenos municipais, construirmos edifícios, ou então falamos que o IRU faz parte da coisa, mas construímos edifícios, ficam na posse da Câmara e a Câmara decide como é que os aluga, a quem os aluga, que tipo de política, se é para a habitação social, se é para o primeiro direito, ou seja, no fundo, é um bocadinho, voltando atrás naquilo que estava a dizer nas questões da Teresa Craveiro, que é, nós o que queremos ter é uma base de trabalho que permita que se ponha uma política, que se tire a política, que se ponha a política, que se tire a política. No fundo, é a nossa base territorial. E eu penso que essa base territorial, de facto, não está feita, nós não encontramos nenhum exemplo. Portanto, a nossa tentativa foi de exatamente começar a estabelecer enfim, vamos dizer, onde é que podemos fazer isto? Onde é que elas podem estar situadas? Onde é que podemos fazer política? Não é? Que recursos? E é um bocadinho isto. Eu não sei se respondi a todas as questões, eu peço desculpa se me esqueci de alguma. Mas eu, respondendo um pouco ao António Porfírio, eu penso que falta cruzar aqui, e estamos também, no fundo, a fazer um caminho, que é, de facto, a questão dos custos controlados. A cidade de Lisboa, o programa de renda acessível não tem sido tão frutuoso como se esperava. As operações pequenas estão a andar, as grandes não andaram. Talvez a questão da guerra, a questão da especulação agora, portanto, no fundo, está-se a reavaliar tudo o que se tinha aprovado no mandato anterior nas grandes operações de renda acessível. Mas, efetivamente, eu acho que falta, por mais boa vontade que tenhamos como municipalistas, temos que articular o plano nacional com aquilo que são as políticas municipais, ou seja, se queremos aumentar o parque habitacional público ou de renda acessível, temos que efetivamente perceber não só as carências que temos em cada território, como efetivamente aquilo que vamos fazer em concertação. Não basta estarmos só nos instrumentos urbanísticos. Aí diria ao contrário, que é o instrumento urbanístico e todo este trabalho que se está a fazer, ele é fundamental, mas é preciso contratualizar pacotes para que nós possamos avançar para maior habitação pública. Portugal é irrisório, comparado aos países, Áustria e outros países. Claro que foi a questão da Segunda Guerra, mas de qualquer maneira temos que trabalhar para outra via. Senão, a área metropolitana de Lisboa já vai depois de Santarém, por exemplo. No fundo, não há habitação para jovens, não há habitação neste momento, no caso aqui de Lisboa. Portanto, eu acho que há aqui matérias agora que o Programa Nacional de Habitação tem dinheiro e tem, acima de tudo, alguma vontade de ser feita no Ministério. Nós temos que articular, principalmente nas áreas metropolitanas, a questão dos programas, e pacotes até de programas políticos, onde eles de facto se articulam depois com a urbanidade e com a qualidade. Eu penso que está a falhar isso do meu ponto de vista, mas ainda estamos nos instrumentos. Não, ele acabou de ser aprovado, diz que vem 2.800 milhões, que são gastos até 2026, mas depois podem ir para outro quadro comunitário. O que está em causa e que o António está a levantar e que eu acho pertinente é como é que nós andamos, depois do programa de erradicação de barracas, que é evidente que não tinha a questão do habitat, na maioria dos casos, como é que nós não estamos a produzir habitação pública também. De outro modo, não é possível, mesmo por mais sofisticados e interessantes que sejam os instrumentos que os municípios estão a desenvolver, não é possível, quanto a mim, dar resposta àquilo que são as carências neste momento. E é esse trabalho articulado que para mim não está a ser feito. Claro que está agora a baixar a especialidade e hoje falando com a Helena Roseta está com alguma esperança, mas eu acho o documento nomeadamente fraco relativamente às saídas. São objetivos, forçar a estabilidade de confiança no mercado, a oferta privada de arrendamento, está bem, mas como? Aonde? Se verificarmos em Lisboa, o Ministério da Habitação, a Secretaria de Estado da Habitação e o Ministério Interior apenas pegou no Miguel Bombarda e no Cabeça da Bola num quartel, com um programa que tinha anterior das estratégias locais de habitação. São os únicos dois produtos que estão agora a ser feitos. Portanto, isto é completamente irrisório para aquilo que são as carências. Mas este é o debate que eu acho que temos que ir fazendo enquanto urbanistas, cruzando com os pacotes da discussão dos programas políticos. Por exemplo, enquanto que no resto da Europa há fundos para arrendamento, aqui não vêm os fundos para arrendamento. Porquê? Porque de facto não acham segurança na questão do arrendamento. E ainda não se criou o seguro para o arrendamento. Portanto, isto já há 2008
já se falava no Programa Local de Habitação que era preciso ter seguro para o arrendamento. E, portanto, muitos dos devolutos em Lisboa têm a ver com insegurança. Portanto, esta discussão de cruzamento de vários perfis da problemática da habitação, ela tem que ser feita também, no meu ponto de vista, com os urbanistas, para vermos que políticas é que devemos de fazer, por exemplo, aos devolutos de Lisboa. Que são, quer dizer, vamos construir habitação com tanta habitação fechada? Como? Como dar exatamente essa confiança no mercado? Não me perguntem, porque de facto muitas das situações que tenho assistido elas têm fracassado. Mas eu acho que eram dúvidas que nós devemos ficar com elas para serem trabalhadas e discutidas entre nós, tendo em conta que estamos agora com vários instrumentos e dinheiro, muito dinheiro. Por exemplo, o Estado não pôs ainda um suficiente inventário de toda a sua propriedade, no ponto de vista de edifícios que possam ter um potencial para a habitação e que complementava a questão das políticas municipais. Portanto, são estas matérias que eu acho que temos que ir vendo agora ao longo dos próximos meses também nesta matéria. Isto é um bocadinho um desafio que os deixo. Teresa, Posso dizer alguma coisa? Sim. Rapidamente. Rapidamente. É só para dizer que subscrevo aquilo que a Teresa Craveiro disse, só acrescentava mais uma coisa, é que não podemos ter 28% de IRS aos pequenos proprietários. Façam como na Alemanha, que só pagam 2% quando têm os seus alojamentos arrendados. É só um contributo. Muito bem, nós estamos... Já vamos... Manuel Miranda, só uma questão acerca disto dos devolutos, é só uma nota muito rápida, que a ZPU é suposto fazer isso, não é? Nós vamos ter pela frente, neste momento, um trabalho grande este ano, que vai ser exatamente, e naquilo que o Manuel Miranda falava, que é um trabalho permanente, um trabalho de planeamento constante, não é? Que é das quais os IGT são apenas uma parte, ok? Mas vamos ter o trabalho de bater porta a porta, ver quais são os devolutos, notificar as pessoas a dizer que existe uma zona de pressão urbanística instalada em Matosinhos e, portanto, elas vão pagar mais. E, portanto, se não estão ali a habitar ou se não sei o quê, façam um favor. E, portanto, vai ter que haver essa demonstração. E vai ser um trabalho brutal, quer dizer, não sei, vamos ter que contratar recursos, etc. Vão ter que notificar cada um dos proprietários que encontramos como devolutos. Portanto, isto um bocadinho na senda daquilo que a Teresa estava a dizer, não é? Com tantos devolutos, como é que vamos pensar em construir mais? Estamos de acordo, não é? Portanto, mas, enfim, nós não podemos dizer assim, só vamos apostar nisto ou só vamos apostar naquilo. Portanto, esta nossa ZPU tem duplo sentido, se quiserem, não é? Desculpem, obrigado. Como também, desculpa, aplicar, eu tive uma experiência em 2002, 2003, claro que as coisas mudam muito, estão em Lisboa, mas foi uma experiência que ela resultou, fizemos uma carta aos proprietários de zonas degradadas e de eixos, e ao fim do ano monitorizámos e muitos estavam a arrancar com obras com medo das obras coercivas. Portanto, que é uma coisa que se deixou de fazer, por exemplo, em Lisboa. Por isso, nem era para fazer obras coercivas, era, no fundo, a ameaça das obras coercivas. Portanto, quando nós temos parque habitacional privado degradado e com más condições de habitabilidade em Lisboa, em algumas malhas que sabemos, e que até temos, mesmo ainda idosos, o censo dirá, mas em 2011, que nem casa de banho tinham pia, é preciso fazer esse inventário, porque também há uma área para intervir. Porque nem tudo foi despejado, a população com maiores de 65 ficaram, mas estão as más condições de habitabilidade, pelo menos, eu agora ainda não analisei agora o censo, mas elas em 2011 existiam com população, nos bairros históricos até. Portanto, é preciso, num ponto de vista, multiplicidade, muito compósita a Carta Municipal com muitos instrumentos de vários campos para podermos atuar. E depois ir vendo sempre uma navegação à vista. É um bocadinho isto também que como vocês estão a dizer. Pois, muito bem, eu só queria dar aqui nota, porque a Patrícia Moreira pôs no chat questões que agora também já foram tratadas, que no fundo dizia, para além do recurso solo, terreno que implica continuar a urbanizar e ocupar solo com construção nova, perguntava como promover o aumento da oferta pela reabilitação urbana dos devolutos, portanto, a questão que estamos agora a ver.
Eu só para encerrar, pegando imediatamente nas últimas palavras da Teresa e também do João Quintão, no sentido que eu acho que é aqui uma conclusão que também não é nova, também não estamos aqui a inventar nada, mas é que, efetivamente, necessariamente a gente tem que ter uma multiplicidade de instrumentos e de recursos e de formas de atender estas questões. Nomeadamente, só agora para dar um exemplo, no que respeita à questão da falta de confiança por causa dos devolutos, há a questão do seguro, não é? Há outra via que também pode ser explorada em alguns casos, que é, em vez de tentar que os privados arrendem a pessoas que têm carências e que se é sempre um risco, depois eles deixam de pagar a renda ou o que seja, usar um instrumento que é quem arrenda ao município num contrato em que é autorizado a sua arrendar a quem tem carências, e o município pode, inclusive, a sua arrendar por um valor inferior à renda que paga, e essa é a sua intervenção, digamos, subvenção a quem não tem poder de pagar a renda que é necessária. Isto devia ser articulado dentro das margens, que infelizmente são pequenas, do IMI, no sentido de que a quem alinhasse numa situação destas, desde que o valor por metro quadrado da renda não ultrapassasse um plafond, ter a minimização máxima possível do IMI, por exemplo. Temos aqui, este é só um exemplo de que não é necessariamente uma promoção pública e de propriedade pública de habitação, que mesmo a camadas bastante carenciadas de se poder responder, não é? Lisboa tentou, mas não teve grande sucesso. Isto tem que ser uma panóplia de instrumentos que nem sequer é propriamente por zonas. Muitas vezes tem que ser miscigenados nos próprios locais, mas pronto, era só esta questão que eu queria pôr nesse sentido. Miranda, e só um último ponto. Lisboa tentou renda segura, bem Pois. sei que foi num período ligado à questão da pandemia, não teve um grande quantitativo de sucesso. A renda segura. Sim, mas se calhar isto resulta num sítios, não resulta noutros, não é? Exatamente isso. Portanto, não é nenhuma receita. Há aqui só um último ponto que eu queria colocar, e se me permitiam que era para encerrar isto, que o João Quintão também levantou, que é a importância enorme que tem o Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Principalmente quando há novos instrumentos onde os municípios vão receber em espécie, em terrenos, etc. É fundamental que todas essas receitas em dinheiro ou em espécie têm que ser receitas do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística para serem aplicados nessas finalidades. Porque a pior coisa que podia acontecer é os municípios agora, para além daquilo que já são o que os promotores fazem, fica com áreas para habitação e depois vendem-as no mercado para fazer festas e festarolas e outras coisas deste género. Isto não pode ir para o orçamento municipal em geral. Tem que ir para, digamos, uma consignação das despesas em que tem que ser feita. E eu acho que o instrumento é o Fundo Municipal, que tem uma latitude suficiente para atender a uma série de coisas, mas sempre dentro do, como o próprio nome indica, sustentabilidade ambiental e urbanística. Mas isto é fundamental, porque senão, quer dizer, é mais uma fonte de receita, como muitos municípios fazem, que prescindem sempre das cedências, porque isso dá uma receita ao município no pagamento das compensações. E isto acontece generalizadamente. Haja ou não carências de áreas de equipamentos ou não, prescindem que é para eles pagarem as compensações. Isto não pode, e as compensações vão para o bolo geral do município para usar nas mais variadas coisas. Isto não pode acontecer e, portanto, é central aqui a questão do Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística, para canalizar estas receitas e para canalizar onde elas vão ser gastas. E pronto, só me restava agradecer a todos os participantes. Ainda estamos 72, isto é muito bom, começamos com 100. Todos os participantes, obviamente em primeiro lugar também ao João Quintão e à Teresa Craveiro, pelos contributos que deram, e pronto, esperamos que um bom fim de semana e continuem a participar. De 2 a 4 semanas temos outra sessão, ainda dentro da temática geral da habitação, e portanto esperemos que estejam cá todos e mais alguns. Muito obrigado a todos.